Olá, nós do canal República de Leitores estamos muito contentes com a sua audiência, neste que é o primeiro evento do programa Entrevistas. Hoje recebendo o professor e jurista e meu amigo e grande leitor, Pedro Lino de Carvalho Júnior. Pedro, como vai você? Bom dia, Antônio. É um prazer, uma grande satisfação estarmos juntos. Quero parabenizar a sua iniciativa, um projeto muito interessante. E vai ser um momento da gente conversar, dialogar, refletir sobre o direito, sobre a filosofia, sobre a política, temas que interessam a todos nós. Eu agradeço muito essa sua disposição de inaugurar esse programa aqui nessa bancada comigo. O tema hoje da entrevista é experimentalismo democrático e imaginação institucional no pensamento de Roberto Mangabeira Unger. Pedro Lino de Carvalho Júnior é hoje procurador do trabalho, lotado nesta quinta região, mas já foi também promotor de justiça do Estado da Bahia, foi procurador Fazenda do Estado da Bahia, procurador do INSS, professor da UNEB, hoje professor da Faculdade de Direito da UFBA, com essa imensa capacidade de transitar entre o direito e a filosofia. Graduado tanto em filosofia como em direito pela UFBA, com mestrado em direito pela UFBA e doutorado em filosofia política pela UFBA, com uma tese em Mangabeira Unger, Pedro Lino é autor deste livro, muito aceito pela crítica, um livro verdadeiramente muito bem escrito, não é porque Pedro é meu amigo, o livro da EDUFBA, disponível no site da EDUFBA e em muitas plataformas também de venda, como a Amazon, o livro intitulado Direito e Imaginação Institucional em Roberto Mangabeira Unger. Portanto, é a pessoa mais indicada para nos falar de algumas coisas sobre esse importante autor brasileiro, que é para mim, não sei a maioria das pessoas, mas é para mim, entre os intelectuais brasileiros, para mim hoje, vivos, me parece aquele de maior repercussão internacional, que nada menos é citado por grandes nomes da filosofia da contemporaneidade, como é o caso de Habermas, é o caso de Niklas Luhmann, é o caso de Richard Hort, é o caso de Castanheira Neves, de maneira que a forma como Mangabeira Unger, que é um pensador brasileiro, mas que fez carreira acadêmica nos Estados Unidos, e um baiano de origem, né, Pedro? Um baiano de origem, neto aí do ex-governador Mangabeira Unger, que tem raízes aqui na nossa vida baiana, um projeto de pensamento político e com raízes profundas também no pensamento jurídico, que justifica de todo aqui a nossa conversa acerca dele. Eu quero agradecer mais uma vez aí a nossa audiência e convidar as pessoas a nos seguirem. Pedro Lino, ao que sei, não tem redes sociais, não tem Twitter, não tem Instagram e nem Facebook, por enquanto, por enquanto. Mas nessa república de leitores e nessa realidade digital, em breve ele entrará. Convido todas as pessoas aí a nos acompanharem aí nas redes sociais. E para começar, então, essa entrevista, eu queria começar, Pedro, talvez pelo lugar comum que todas as pessoas começam. Quem é, afinal de contas, esse pensador, professor e político Roberto Mangabeira Unger? Pois é, Antônio, obrigado aí pelas carinhosas palavras iniciais. Você carregou nas tintas, né? Traído pela amizade. E é engraçado que você disse, foi eis isso, eis aquilo. Um amigo meu costuma dizer, foi quase isso, foi quase aquilo. Quando a gente vai ficando mais velho, vai mudando a qualificação. Mas o Mangabeira Unger, de fato, ele
só para um comentário aqui mais geral, ele é reconhecido no exterior na qualidade de um dos mais originais pensadores do mundo contemporâneo. O Perry Anderson, que é um marxista de 4 costados, muito famoso, chega a considerá-lo uma inteligência filosófica do terceiro mundo que virou a mesa como crítico do primeiro mundo. E o Geoffrey Hawthorne, que é um conhecido pensador americano, ele considera que a obra Teoria Social de Unger como uma das mais poderosas da segunda metade do século XX. O próprio Roth... Oi, pois não. Exatamente, eu ia me referir a Richard Roth, referindo à importância dele, inclusive para o ensino do direito que se pratica nos Estados Unidos hoje. Exatamente. O Roth chega a dizer, né, num dos seus livros, escreveu um artigo sobre Mangabeira Unger e Castoriadis. Ele disse, olha, o Mangabeira não joga nenhum dos jogos que nós conhecemos, né? Mas ele não é filho da chamada escola do ressentimento. Ele não está se lamuriando da vida, da dinâmica social. Ele está propondo alternativas, ele está buscando caminhos. É um pensador da esperança. Então, nesse sentido... Não se contenta apenas em testemunhar um estado de coisas, ele tem ideias verdadeiramente transformadoras. Transformadoras. E isso é importante, e esse seu comentário, porque eu quero aproveitar esse seu comentário, inclusive, para refletir acerca do ofício filosófico, né? E Mangabeira Unger costuma dizer, Antônio, que espectadores e espectadoras, que 2 atividades nos livram da mutilação: a filosofia e a política. A filosofia porque lida com o pensamento, e a política que lida com o pensamento em ação. E aí, nesse sentido, eu componho o grupo de pesquisa Poética Pragmática, que é um grupo de pesquisa vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, na UFBA, que é coordenado pelo professor José Crisóstomo, professor, filósofo, e pelo professor Genildo Ferreira. E componho, tenho o prazer, a satisfação, a honra de compor também aqui na Faculdade de Direito o nosso grupo de pesquisa Teorias da Justiça, do Direito e da Decisão Judicial, que é liderado com tanta competência por você, Antônio, e eu tenho a honra de ser o vice-líder. E nesse espaço de reflexão que nós procuramos articular, tanto no Poética quanto no nosso grupo, nós partimos de algumas diretrizes. Por exemplo, em relação ao pensamento filosófico, e eu considero fundamental esse tipo de consideração. No Poética Pragmática, nós pretendemos celebrar a ação humana como uma criação prático-sensível. Então, lá ecoam vozes de Hegel, dos jovens hegelianos, de Marx, do pragmatismo, o pragmatismo clássico, Dewey, Peirce, William James, assim como o neopragmatismo, de Roth, Brandon e outros autores, bem como o modernismo, a teoria crítica, a escola de Frankfurt, e o ensaísmo brasileiro. E qual é a perspectiva que nós procuramos explorar? Pensar o mundo e pensar os problemas do mundo. E o que nós aprendemos a fazer filosofia, e até hoje continuamos a cultivar uma determinada prática, que é o estudo interno dos autores, que é fundamental. Aprendemos isso com Goldschmidt e outros autores, e alguns franceses que vieram na missão francesa, da criação da USP. E nessa perspectiva, que ainda é muito presente no pensamento brasileiro, o que a gente observa é um estudo interno dos autores. E aí, lá no nosso grupo, e eu tenho certeza que também aqui no nosso grupo de Teorias da Justiça, a gente não estuda os filósofos como aqueles que já pensaram. E daí nós não precisaríamos pensar, eles já pensaram por a gente. Isso que seria, paradoxalmente, a negação da própria filosofia. Estudar filosofia seria, paradoxalmente, a prática de não filosofar. E, de fato, qual é a preocupação? A gente não estuda um autor para concordar com ele.
a gente estuda, você é mobilizado pelos argumentos que ele apresenta, seja para negá-los, seja para refutá-los ou para manifestar assentimento. Então, nesse sentido, eu vejo com uma certa simpatia a filosofia analítica. Eu não sou analítico, eu acho que é um projeto que procurou retomar, Roth chama a atenção disso, o projeto transcendental kantiano, mas os analíticos eles têm uma virtude, né? Eles procuram, nos filósofos, interlocutores. Então, você que é um grande conhecedor da filosofia clássica, antiga, Aristóteles, certamente você não vai estudar a eudaimonia em Aristóteles num estudo interno. Você está pensando nas nossas necessidades presentes. Na forma como Aristóteles nos ajuda a pensar sobre o nosso projeto de felicidade na circunstância em que nós vivemos hoje. Exatamente. Então, esse é o espírito. É óbvio, a gente está falando de gênios da humanidade, de pensadores privilegiados, mas hoje a filosofia ela tem sido encarada cada vez mais como um projeto de pensar coletivo. Não é uma mente privilegiada que vai abarcar o mundo, mas uma reflexão compartilhada. Então, nesse sentido, é uma prática que nós nos esforçamos de implementar, e esse estudo que fiz de Mangabeira Unger foi nesse sentido. O estudo, uma tentativa de interpretar o seu pensamento. É claro que a maior parte das ideias desenvolvidas converge com o que Mangabeira Unger sustenta. Mas, na verdade, quem ler o livro vai observar que existem momentos de crítica, de avaliações do que consideraríamos insuficiências. Ou seja, não é uma genuflexão teórica, mas uma discussão e um debate. Obviamente, quero insistir com a convergência muito maior do que a divergência. Mas esse é o espírito que nos guia, e da mesma forma como no nosso grupo de estudos, Teoria da Decisão, onde temos nos dedicado ao estudo das interfaces entre direito e literatura. Então, muito bem. Se você me permitir, então, eu quero fazer um comentário breve biográfico sobre Mangabeira Unger. Eu não sei se era essa observação e esse comentário que você gostaria que eu fizesse. Foi assim que eu entendi, não é? Sim. Então, sim, fique à vontade. Mangabeira Unger, ele nasce em 1947, ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas foi por acaso. O pai era um americano de origem germânica, daí esse sobrenome Unger, e a mãe, uma poetisa, tradutora, a dona Edila Mangabeira, filha de Otávio Mangabeira. Foi governador da Bahia, ele sobrinho de João Mangabeira, foi fundador do Partido Socialista Brasileiro, então ele viveu nesse ambiente. E ele tinha uma ligação muito forte com o avô, uma influência muito intensa, uma influência familiar, que acabou avançando para a sua dimensão pessoal e própria, na sua própria reflexão teórica. Tem muito a ver com essa herança familiar. Então, Mangabeira Unger, ele se graduou em Direito no Rio de Janeiro, mas ele passou a sua infância em Nova York, nos Estados Unidos. Por isso que até hoje ele tem esse sotaque. As pessoas sotaque carregado, que a gente imagina até que não seja um brasileiro. Você acha que ele não é um brasileiro, mas ele, ironicamente, ele costuma dizer o seguinte: olha, eu falo com sotaque, mas eu não penso com sotaque, diferentemente de outros autores, né? Não sem motivo, Paulo Orantes, é um grande filósofo brasileiro, considerava o departamento de filosofia da USP como o departamento francês de ultramar. Estamos mais ligados à França do que ao Brasil. Então, Mangabeira Unger, ele teve... Verdadeiramente, nós podemos dizer que se trata de um pensamento engajado. Pedro, então, a propósito disto mesmo, é que eu gostaria até de fazer uma pergunta que talvez os nossos espectadores gostariam muito de fazer, porque ele, volta e meia, é referido por causa disso. E eu perguntaria assim, muito rapidamente, nesse esboço de um projeto político de Unger, o que é que ele denomina de experimentalismo democrático? Aquela ideia de rebeldia que, de uma certa forma, aparece ali de modo difuso na obra, diz respeito exatamente a quê?
Bom, então, vou me referir a isso. Só para fechar a trajetória intelectual de Unger, então ele se graduou em Direito e foi estudar, isso já na época do regime militar, ele foi estudar em Harvard. Mas ele chamou a atenção dos professores, ele é tão brilhante que com 24 anos ele se transformou no mais jovem professor de Harvard. E até hoje se encontra, né? Com 75 foi, anos, inclusive, professor de Barack Obama, né? professor de Barack Obama. Exatamente. Por uma geração, porque as faculdades de Direito do Brasil, dos Estados Unidos, o primeiro curso de Direito dos Estados Unidos é um curso de pós-graduação, muita gente não sabe disso. E ali é onde as elites americanas se formam, porque se estuda tudo nas faculdades de Direito. É um ensino muito aberto, e isso tem muito a ver também com a contribuição de Mangabeira Unger. Ele agitou o ambiente de Harvard nos anos 80 com o manifesto dos estudos jurídicos, do Critical Legal Studies, estudos jurídicos críticos. Essa é uma outra discussão. Mas, em relação, e aí o seu questionamento em relação ao experimentalismo democrático, a ideia de rebeldia. Me permita, um pouco o mapa, um pouco o mapa da China, não é? Um imperador francês, ele queria fazer um mapa da China e ele chamou alguns cartógrafos ilustres para a elaboração desse mapa. E aí ele disse, olha, eu quero um mapa tão preciso quanto possível. Tem que ser o mapa mais preciso do mundo. Então, os cartógrafos fizeram um mapa do tamanho da China. Então, só que eu não tenho como apresentar esse mapa. Mangabeira Unger tem mais de 20 livros escritos. O que os meus comentários aqui são comentários, algumas pílulas, né? Algumas observações mais amplas, um esboço, né? De uma certa cartografia conceitual, sem maiores pretensões, mas que e uma certa leitura, né, Pedro? A partir das suas próprias ambições pessoais, né? Acadêmicas. Exatamente, pessoais. Né? Mas eu espero que a minha participação aqui, pelo menos, sirva de estímulo para quem deseja um aprofundamento e um maior conhecimento a respeito do projeto teórico de Mangabeira Unger. Mas, então, em relação à ideia e à perspectiva do experimentalismo da rebeldia. É importante. Existe no mundo, hoje, segundo o próprio Mangabeira Unger, 3 tendências no pensamento, né? E que a seu juízo, nós precisamos nos libertar dessas tendências, que estão criando obstáculos para o avanço de uma vida mais justa, mais plena para as pessoas e para as sociedades, o empoderamento individual e o empoderamento coletivo. Ele considera que essas 3 tendências seriam a racionalização, a humanização e o escapismo. Esse é o pano de fundo para a gente entender a ideia do experimentalismo. A racionalização ela prevaleceria nas ciências sociais, ou seja, os modos de explicação propostos buscariam fundamentar os arranjos existentes, defendendo a sua naturalidade e necessidade. E a tese da chamada convergência, ou seja, as sociedades e economias contemporâneas confluem para o mesmo conjunto das melhores práticas. É uma teoria do perfeccionismo, ou seja, as práticas dominantes no mundo, no âmbito da economia, da política, da sociedade, são as melhores. Tanto é que prevaleceram. Isso especialmente na economia que é a mais poderosa das ciências sociais, o viés racionalista. A segunda tendência, que é prevalecente nas ciências normativas, é o que ele chama de tendência humanizadora, ou tendência humanista, no campo da filosofia política, do direito, que é uma tendência que busca, que pretende e que, na prática, se rende aos arranjos sociais existentes. E o que pretende é corrigir os seus defeitos, as suas imperfeições, né? Então, há uma preferência a um modelo de redistribuição compensatória, via taxação, transferências. Então, a abordagem jurídica busca capturar o que há de melhor na lei, né?
que é encarada como um repositório de políticas públicas, de princípios. Essa é a perspectiva, né? A ideia é o chamado Pacto Social-Democrata, que abriu mão de discutir o sistema de troca de produção e poder em prol de políticas redistributivas. Então, vamos incorporar os pobres no orçamento. Fundamental, tem que incorporar, tem que oferecer um suporte social. A fome é para ontem, não pode esperar. Mas tem esse pressa, é o como dizia Betinho, passo. Herbert de Souza. Quem tem fome tem pressa. Tem fome, tem pressa. Mas esse é o primeiro passo. Existe o segundo passo, que é o da capacitação. A gente não pode pensar, porque a lógica da política não pode ser da caridade. A lógica da política é a lógica da transformação. Da transformação, da emancipação. Transformação e emancipação. E, finalmente, o escapismo. O escapismo, nas humanidades, né, parte da perspectiva de que a política tem que se tornar menor para que as pessoas se engrandeçam. Então, nós não podemos ambicionar projetos mais amplos de transformação social, como não podemos, privatizemos o sublime, releguemos à nossa esfera anterior os nossos desejos de transformação. Então, estas três tendências, racionalizadora, humanizadora e escapista, elas se consideram adversárias, mas, no entanto, elas são aliadas no trabalho de desarmar a imaginação transformadora. Então, nesse sentido, o que é que Mangabeira Unger considera? Ele tem ele apresenta uma interessante genealogia das transformações sociais. E aí, me permita um comentário rápido aqui, até para que a gente chegue nessa ideia de rebeldia e de transformação. Então, nós temos, assim, e as sociedades apresentam essas características em geral. Você tem um primeiro momento de explosão de conflitos. São momentos de transformação, de revolução, de reforma. E esses momentos nos brindam com uma orientação, com um programa, e que nos permitem o exercício da imaginação e aguçam os poderes da mente de projetar futuros. Esse é um primeiro momento. O segundo momento é um esfriamento dessas lutas, dessas pelejas. E aí o momento da legitimação social e as escolhas abraçadas elas vão se consolidando. E há uma última etapa, que é o congelamento dessa ordem. É o momento fundacional, ele se distancia do tempo, da experiência presente, e as estruturas elas se entrincheiram, elas se naturalizam. Então, há uma ideia de que só existe uma forma de sociedade civil, ou só uma forma, né, com algumas características, mas com uma essência de democracia, ou da economia. E Mangabeira Unger, quando ele fala em rebeldia e imaginação, ele parte do pressuposto que os arranjos sociais significam política petrificada. É política congelada. Os arranjos. Não há o mundo que habitamos, Antônio, não é um mundo natural. Ele foi fruto de acidentes, de compromissos, política congelada. Por isso essa metáfora da democracia de alta energia, Então, a grande questão é que os momentos de transformação que ocorreram no mundo foram resultantes de guerras, de convulsões sociais. E os Estados Unidos precisaram da Segunda Guerra Mundial para Roosevelt implantar o que seria o correspondente da social-democracia europeia nos Estados Unidos. Né? As leis de regulação, de proteção, você se lembra da época da era Lochner, né? O Estado não interferia. E o não interferir é uma forma de intervenção. Né? O Estado se distanciava, era o verdadeiro laissez-faire. A Europa precisou de 2 guerras para implementar novos pactos sociais. O que Unger defende é que a imaginação, sobretudo a imaginação institucional, porque Unger ele só acredita na imaginação institucional, que o legado que... Era exatamente isso, Pedro, que eu ia me referir, porque é que essa ideia da imaginação institucional está tão difusa no pensamento dele, seja quando ele está se referindo à política, seja quando ele está se expressando como um pensador também do direito, de uma certa maneira. Perfeito, porque eu considero Mangabeira Unger um filósofo político acima de tudo. Todo o seu projeto teórico, ele já escreveu sobre psicologia, sobre cosmologia,
agora está escrevendo sobre matemática, sobre física. Se você me permite uma parte, um jurista filósofo português, Antônio Castanheira Neves, inclusive na forma como ele classifica o estado da teoria do direito na contemporaneidade, normativismo, funcionalismo e jurisprudencialismo, ele classifica Mangabeira Unger como um funcionalista político. É a Perfeito, forma como ele vê. eu concordo inteiramente com o professor Castanheira Neves, referência para todos nós. Eu acho que o enquadramento é claro, que precisa entender o que está se chamando de funcionalismo, né? Uhum. É preciso esclarecer os termos. Uhum. Agora, o professor Carlos Sávio, que é um grande especialista em Mangabeira Unger, professor da Federal Fluminense, foi inclusive quem participou, inclusive, da minha banca de... Da sua banca de doutorado, eu estava lá. Né? Ele estava lá. Ele divide o pensamento de Mangabeira Unger em 3 fases. Uma fase inicial de distanciamento, de crítica, quando ele escreve o livro Conhecimento e Política, o Direito na Sociedade Moderna, ele ainda está ali dialogando com uma tradição do pensamento. O segundo momento de Mangabeira Unger é o momento da construção de uma teoria social e política. E aí ele publica uma famosa trilogia, Politics, 3 volumes. Ainda não foi traduzido para o português. Existe uma tradução de alguns trechos da obra com esse título, exatamente, Política, mas é uma versão resumida, condensada. Esse é o momento da dimensão programática. E aí, Antônio, é a dimensão de Mangabeira Unger que mais me atrai. A essa altura da vida, que a gente vai chegando na maturidade, já chegamos na maturidade, eu acho importante, eu tenho lido muito, e a gente vê muita crítica interessante aos modos da estruturação política, social, econômica, mas eu vejo que, boa parte das vezes, essas observações e essas críticas, elas se limitam ao diagnóstico. É óbvio, o diagnóstico é fundamental. Sem um diagnóstico correto, você não pode buscar mudanças e transformações, mas você não pode ficar só no diagnóstico. Uhum. Você refletir, raciocinar criticamente pela via negativa, sem apresentar alternativas, isso acaba nos conduzindo a um certo niilismo, uma certa esperança. Se você me permite, nesse enquadramento que o autor português faz, exatamente como um funcionalismo político, nós poderíamos talvez dizer isso. Pensado como um grande estratega, o jurista como um grande estratega, nós seríamos levados a admitir que, sem uma estratégia, sem o conhecimento, um diagnóstico do terreno, você não pode intervir em lugar nenhum. Mas também não te basta também ter um diagnóstico e ter aí uma intervenção desorientada, sem saber exatamente a que lugar nós estamos querendo chegar, né? Pois é, Montaigne dizia que mesmo que o vento seja favorável, você está perdido se você não sabe para que porto você navega. Então, você precisa ter uma ideia, você precisa ter um norte. Não adianta pensar em reformar a política e reformar o Estado sem saber o que é que você deseja com a política e o Estado reformados. Você precisa ter uma ideia, você precisa ter um rumo. E o pensamento de Mangabeira Unger, e é o que me atraiu e me atrai, é essa dimensão programática. Ele apresenta alternativas. É como o Roth disse, olha, a gente está aqui acomodado no terceiro mundo, em nossas poltronas, e ele está ali, nos fustigando, porque ele apresenta caminhos. E quando a gente fala, e quando eu me refiro a apresentar alternativas, não é para dizer que temos que concordar, vamos concordar. E nem também, quero esclarecer, o que Mangabeira propõe não é uma planilha, não é uma aventura racionalista. Olha, vamos por aqui, vamos por ali. Ele usa uma expressão até interessante que ele chama de prototeoria, um conjunto de ideias para que sejam desenvolvidas. No seu livro Política mesmo, ele diz assim, se eu cair, me ajudem a levantar. Ele inclusive, faz esse tipo de provocação. Eu quero provocar, eu quero ter a possibilidade de que as pessoas se incorporem e reflitam e discutam. Então, essa dimensão programática me parece que é uma das grandes virtudes do pensamento de Mangabeira Unger. E a sua fase mais recente, que eu diria que é uma fase mais filosófica, da generalização das ideias, e nos seus últimos escritos, especialmente, né, eu sei que em algum momento a gente vai falar sobre isso, mas eu já antecipo, esta obra, que é uma obra que eu considero interessantíssima, Pronto. O Homem Despertado, Imaginação e Esperança. O título em inglês é The Self-Awakened Pragmatism Unbounded. Né?
eu até acho o título em inglês mais interessante, pragmatismo, porque o pragmatismo sem fronteiras, sem teias, como um Prometeu desacorrentado, como no poema de Shelley. Então, esta fase é uma fase de consolidação das ideias. Ele escreveu também um livro muito interessante sobre a religião do futuro, The Religion of the Future. E também chama a atenção, uma das dificuldades que eu acredito que tem impedido o pensamento Mangabeira Unger se expandir como acho que mereceria, é também o fato de uma parte da sua obra não ter sido traduzida para o português. Somente agora, né? Esse livro, por exemplo, do Homem Despertado, foi traduzido bem recentemente, em 2020. Este livro é de 2007. Em 2009 já havia uma tradução ao espanhol. Em 2009, 2 anos depois. No Brasil foi traduzido em 2020. É um filósofo brasileiro que pensa o Brasil. Pensa o Brasil. Então, a ideia de experimentalismo, de rebeldia, tem a ver com esta compreensão de que não devemos seguir o script o libreto que alguém escreveu para as nossas vidas, e pensando a vida no sentido tanto individual quanto coletivo. Então, não devemos também esperar pelas crises, pelas guerras, para buscar transformações, porque a imaginação pode fazer esse papel dentro de um grande movimento político, Então, considero que são ideias muito fecundas. E é um pensador que nós devemos, sim, prestar muita atenção. Eu acho que ele pode nos ajudar, e ele nos ajuda a compreender o presente e os desafios do futuro. Pronto, Pedro. Inclusive, a propósito, você estava falando, eu estava pensando aqui, que boa parte do nosso auditório é constituído aqui por juristas. Eu queria, inclusive, destacar esse ponto. E o Mangabeira Unger, filósofo do direito? Vamos fazer esse recorte. O que você acha que ele tem assim para contribuir tanto para o pensamento da teoria do direito e para o ensino do direito? Eu estou te perguntando isso e me reportando mais especificamente a um livro dele, ele não está ao alcance da minha mão, deixemos para lá, o Direito e o Futuro da Democracia, onde de todas as obras dele, me parece que é aquela em que ele se concentra mais nessa ideia dos juristas, do pensamento dos juristas. Eu noto ali, e ele é muito explícito em relação a isso, a falar de um certo fetichismo dos juristas com a ideia de uma teoria acerca da decisão, com a pessoa do juiz. Deixa eu ver se eu consigo resumir, pelo que eu captei da ideia dele. Ele diz que o pensamento acerca do método jurídico, que é uma coisa com a qual nós estamos muito ocupados, né? Nós conhecemos grandes obras de grandes autores acerca disso, é o caso de Caulares, é o caso do próprio Castanheira Neves, é o caso do Posner nos Estados Unidos, que inclusive tem um livro com esse título, Como os Juízes Pensam. Então, ele ao tratar desse assunto, diz assim, olha, essa ideia do método do jurídico surgiu no século XIX como uma forma de levar os juízes a pensar a como intervir na vida social de maneira a levar o cidadão a desfrutar dos direitos e das garantias proporcionadas pelo desenvolvimento, para o gozo dos direitos. A expressão dele é isso, o gozo dos direitos. Mas a queixa dele é que, com o passar do tempo, essa invenção do método, com esse propósito exatamente da tarefa dos juízes, passou a se tornar uma verdadeira catequese, em que nós vivemos o tempo inteiro. Eu mesmo sou professor de hermenêutica jurídica, e a gente fica às voltas, né, com aquela história, como o próprio o Richard Hort fala contra Humberto Eco. Parece que a gente acredita mesmo naquela história de que é possível a gente ensinar uma senha, dar uma chave para os juristas de como eles abrirem o livro, abrirem a lei e entender como resolver um problema. Eu estou te perguntando um pouco isso, por causa dessa crítica que ele faz a essa chamada ideia racionalizadora do direito. Então, a minha pergunta é um pouco voltada para isso, exatamente isso. O que você pessoalmente imagina que ele pode contribuir para o pensamento jurídico, para o ensino do direito? Porque olha que ele escreveu muita coisa andando também sobre o ensino do direito no Brasil. Acho que por aqui não deram muito ouvidos ao que ele disse.
Eu ouvindo você falar de abrir o livro, né? Eu me lembro de uma passagem de Ingeborg Maus, o judiciário como superego da sociedade, quando ela diz, ela é uma jurista alemã, ela diz, os juristas da Suprema Corte abrem a Constituição como se estivessem abrindo o livro sagrado, o Alcorão, a Bíblia, e dali extraem as verdades universais. O Mangabeira Unger costuma chamar a atenção de que o direito é um tecido de contradições. Ele é refratário a essa ideia de sistema. Isso é uma idealização do direito a partir de políticas públicas, né, de uma certa principiologia. Então, existem soluções dominantes e soluções divergentes que estão ali na periferia e que podem vir a se transformar nas soluções dominantes. E essa ideia de indeterminação também presente na democracia, na sociedade civil. Eu, antes até de entrar eu tenho aproveitado essas suas perguntas sempre muito inteligentes e muito pertinentes, para colocar um pano de fundo, né, mais amplo, você me permita essa ousadia. Né? O especialista aqui é você. Mas eu sou apenas um curioso que lia alguma coisa sobre Unger. E, sobretudo, esse traço comum que ele tem dos críticos em geral. O caso de Duncan Kennedy, James Boyle, Duncan Kennedy, eu falei também aquele da desconstrução. Derrida. Que tem leitores, Derrida, tem Jack Balkin. Em geral, esses autores andam sempre aí nesse terreno da desconstrução e ele, de uma certa forma, trata também os materiais jurídicos sempre como materiais indeterminados, ao contrário daquilo que nós, amantes dessa ideia, da chamada ideia racionalizadora, que ele tanto critica, e que está tudo ali prontinho, os sistemas jurídicos, os materiais jurídicos, todos prontos e acabados para realizar uma ideia, e ele sempre nesse terreno da imaginação, né? Desses materiais apenas como possibilidades. Ele não é um desconstrucionista, ao contrário, a sua teoria é uma teoria de construcionismo institucional. Ele parte do pressuposto que o direito, inclusive, tem uma vantagem comparativa, porque você tem um conjunto de abstrações, de pensamentos, de reflexões, abstrações filosóficas, você tem um conjunto de regras técnicas. E o direito é este médium categorial, onde interesses e ideais se materializam em práticas e instituições. Então, o direito tem essa vantagem comparativa. Aliás, isso está no próprio Habermas, chama a atenção, quando ele diz que os conflitos hoje, que outrora eram mediados pelos costumes, pelos hábitos, eles foram juridificados. Em umas sociedades hipercomplexas, o direito tem um papel crucial. Por isso que Mangabeira Unger considera que o direito e a economia são as duas disciplinas do poder. Os pactos do poder estão ali. E é preciso que devolvam ao debate democrático os que os especialistas, que os juristas, que os economistas devolvam ao debate democrático esta agenda que, de alguma maneira, eles se apropriaram. Porque muitas vezes você nota que o debate político é transformado num debate jurídico. Questões políticas que deveriam ser discutidas, debatidas e deliberadas na esfera política acabam sendo decididas e debatidas de forma, muitas vezes, com deste democrático, por especialistas. Então, e aí, nesse sentido, Antônio, até para oferecer um pano de fundo, né, o Mangabeira Unger, isso tem a ver com uma perspectiva de democracia. Ele é um democrata radical. O que é ser um democrata radical? Porque democracia hoje é uma palavra que se banalizou. A gente ouve falar de democracia liberal, democracia social, democracia popular, democracia cristã. A antiga República Comunista da Alemanha era a República Democrática. Né? O que menos existia era democracia. Mas como é que pode existir república sem democracia? Né? Exatamente. Então, como diz Douglas Loomis, né, ele diz o seguinte: quando alguém me diz assim, eu sou um democrata, a única convicção que eu tenho é que você não é um defensor do direito divino dos reis, nem um nazista empedernido, ou fascista ou comunista. Eu não tenho como chegar a outra conclusão. Então, democracia é uma palavra que nós precisamos acrescentar algum rótulo. Chamemos de democracia radical.
Chamemos Unger de um democrata experimentalista radical. Por quê? Radical nesse sentido, de priorizar as transformações, né? Com um horizonte para a emancipação. Por isso que Unger ele procura ressignificar o sentido do que é ser progressista ou não. O pensamento progressista de esquerda sempre priorizou a ideia de igualdade. E os liberais, a ideia de liberdade. E ele fala em Deep Freedom, está no capítulo 5 do seu livro Religion of the Future. A liberdade profunda, a liberdade que tem a ver com capacitação, com empoderamento. Ele não é um igualitarista, é um pouco aquela ideia de Mário Quintana. Democracia é dar a todos o mesmo ponto de partida, mas o ponto de chegada depende de cada um. Evidentemente que você precisa ter uma estrutura que garanta os direitos sociais básicos, fundamentais, mas priorizando sempre a perspectiva de capacitações. E aí, neste pano de fundo, ele, inclusive, nesse livro O Direito e o Futuro da Democracia, que você citou há pouco, ele desenha algumas perspectivas e possibilidades de um projeto de radicalização democrática, um projeto mais radical e um projeto mais próximo do que temos, mas sempre com a perspectiva de um rumo, não é uma planilha. Insisto nesse ponto, não é uma planilha, mas é um conjunto de ideias que podem ser desenvolvidas e aprofundadas. Porque a democracia é uma forma de criar o novo. Né? É a forma institucional e coletiva de imaginação. É uma forma institucional e coletiva de imaginação. E, nesse sentido, os meios e os fins da democracia são inseparáveis. A democracia, ao mesmo tempo, ela é um meio, como ela é um fim. Se eu opto por um sistema de autogoverno democrático, eu estou escolhendo arranjos institucionais e meios institucionais que devem assegurá-lo. Então, nesse sentido... Pois não? Inclusive, aproveitando isso, se você me permite, retomando aquela crítica que ele faz a esse nosso fetichismo do juiz, a ideia de saber como é que os juízes vão decidir, como que os juristas devem pensar, escrever suas instituições, fazer suas sustentações orais, etc. Ele destaca sempre isso, né? Enquanto juristas, nós ficamos acomodados porque não soubemos aproveitar o progresso que poderíamos ter feito depois do século XIX, porque às vezes a gente tem essa ideia de acreditar que as instituições jurídicas já estão todas prontas. Então, a gente entra na faculdade e começa aquele roteiro de estudar direito civil, parte geral, depois começa a estudar as obrigações, os contratos, a família, as sucessões, etc., direito penal e tal, direito administrativo, e a gente dá muita importância a celebrar o que já está, que as instituições são, sem aproveitar os potenciais, como ele disse, de reinventar essas instituições. Daí, então, que ele queira, nessa proposta, ele queira, inclusive, repensar o próprio papel social do juiz dentro da sociedade para que ele cumpra o seu verdadeiro papel, segundo ele, que é permitir que o cidadão possa desfrutar, ou para o gozo dos direitos do cidadão. Então, essa ideia da reforma das instituições, aí, a que você se refere aí no pano de fundo da sua fala, é um traço comum, determinante da obra dele, no que diz respeito também aos juristas, ao pensamento jurídico. Perfeito. O Mangabeira gosta muito de usar uma compreensão de Hegel. O direito é a forma institucional da vida de um povo. O direito é a forma institucional da vida de um povo. A sociedade é também um conjunto de regras jurídicas que a compõem. A vida social é a vida das pessoas que seguem regras institucionalizadas na forma jurídica. Tem uma passagem de Mangabeira 1 que ele diz assim: toda sociedade revela, através de suas leis, os mais recônditos segredos de como mantém os homens unidos. Porque o direito trata de tudo na sociedade, mas não trata no plano das abstrações, mas no plano dos acertos institucionais. E aí, como você bem chamou a atenção, Antônio, há uma crítica a essa análise jurídica racionalizadora,
que significa aceitar os arranjos institucionais dominantes, Como naturalizando sendo definitivos, né? Como como sendo sendo definitivos. definitivos, quando, na verdade, eles significam política congelada. A sociedade é um construto, a sociedade é um artefato. Nós a construímos, podemos reconstruí-la. O fetichismo traz essa ideia de que haveria uma forma dominante ou única, perfeita, de desenho institucional, que as sociedades que existem hoje, sociedade civil, democracia, economia de mercado, resultam das melhores práticas que foram se acumulando ao longo do tempo. Esse é o fetichismo, por isso essa grande resistência de transformar. Olha, se a democracia se afirmou dessa maneira, é porque são as melhores práticas. O norte-americano, por exemplo, ele tem um culto à Constituição. Eles preferem, na verdade, eles mudam a Constituição pela interpretação. É a chamada mutação constitucional. Mas, na prática, eles têm esse culto. Então, eles entendem que encontraram a fórmula única e definitiva de sociedade. E nós, no Brasil, infelizmente, o que Mangabeira Unger chama de colonialismo mental, nós costumamos copiar os modelos. O modelo americano, o modelo europeu. Uma vez ele disse com muita ironia que isso foi uma celeuma tremenda, né? Que quando alguém perguntou assim, qual é a melhor forma de mudar o Brasil? Disse, basta mudar os Estados Unidos. Porque... Pedro, é muita cópia. Então, quando a gente fala no pensamento jurídico, na análise jurídica, como se existisse um pensamento jurídico e nós buscamos essencializá-lo, eu penso assim em Wittgenstein, né, quando ele fala na metáfora espacial, que o essencialismo muitas vezes nos conduz quando colocamos perguntas sobre o que é algo. Né? Aí nós queremos essencializar e nós nos esquecemos que estamos diante de jogos de linguagem. O que é o direito, o que é a democracia, o que é o Estado, são o que é o juiz. São jogos de linguagem, metáforas espaciais que só fazem sentido naquele contexto. E aí ele chama a atenção, por isso, às vezes, uma certa dificuldade na compreensão do projeto teórico de Mangabeira Unger, ele vê duas vocações no pensamento jurídico. Uma vocação menor, que é pensar o direito na situação jurisdicional ou quase jurisdicional, que é a interpretação do direito em litígios individuais, coletivos. Como é que os juízes devem decidir? Esse é um tema que se coloca aí como prioridade. E aí toda uma discussão sobre a hermenêutica jurídica. Ele disse, olha, isso é importante, sim, é fundamental. Né? Os arranjos, né, certamente ensejam conflitos, né? E não há um habitat natural, não existe o contexto final. Né? Sociedade é a mudança e a transformação, e os litígios vão acontecer. Mas essa é a vocação menor. Então nós precisamos desenvolver raciocínios finalísticos, analógicos. Ele é herdeiro de uma tradição do chamado realismo jurídico americano, e aqui pensando em Oliver Holmes, e toda uma tradição do pragmatismo filosófico. John Dewey, em especial, que é o filósofo da democracia. Mas ele entende também que há uma vocação maior para o pensamento jurídico, porque a gente costuma associar o direito ao tribunal, aos tribunais, à prática dos advogados. Ele diz, olha, isso aí é uma parte do direito. É uma parte do direito, mas, na verdade, o direito é um tecido de contradições, com soluções desviantes, com exceções, com anomalias. E cada desvio pode servir como um modo alternativo de organizar uma área social, uma área do direito, uma prática social. E a vocação maior do direito há de ser o de servir como ferramenta de imaginação institucional, para que ele possa servir à dialética de reconstrução das instituições, para superar essa ditadura da falta de alternativas. Porque o pensamento, a reflexão e o projeto teórico ele precisa ser traduzido em práticas e instituições, e é o direito que tem esse papel relevantíssimo de oferecer esses novos desenhos. Esse, inclusive, me parece uma das teses mais desconcertantes do pensamento dele em relação ao pensamento jurídico, porque ele fala expressamente que nós sobrecarregamos os juízes e os nossos tribunais com tarefas que não são
exatamente as deles. Nós ocuparmos uma gama de profissionais bem treinados, bem remunerados, para ficarem ali arbitrando conflitos, isso era uma tarefa que você poderia entregar a um grupo de pessoas e deixar exatamente os juízes com esse papel de permitir que o cidadão possa gozar esses direitos que não estão sendo devidamente desfrutados pelo cidadão. Perfeito, perfeito. Pedro, Nesse sentido, inclusive, né? Eu não sei se eu estaria me antecipando, mas até o esforço que tive no desenvolvimento da minha tese de aproximar algumas perspectivas oferecidas pelo movimento Direito e Literatura dessa perspectiva da imaginação institucional. Isso, exatamente isso, Pedro. Exatamente isso. Eu queria te perguntar um pouco sobre essa poiesis, porque me parece que essa é uma parte de uma contribuição específica do seu estudo, desse livro, que nós fizemos referência no começo. O que seria isso? Você enumeraria que contribuição mais específica você traz nessa sua obra? Porque eu não disse no começo, este livro de Pedro Lino, na verdade, é uma adaptação para o leitor comum, como eu, da tese de doutorado dele. Não é isso, Pedro? Uma adaptação, uma forma de trazer, né? De estar isso em forma de livro, na verdade. Você diria qual a contribuição que você imagina que essa ideia da poiesis e tal, que você pode oferecer por meio do livro? Pois é, o direito, como sabemos, ele cumpre as mais distintas funções na sociedade, né? A função de repressão, de reprodução. Todo sistema ele tende a se reproduzir, né? E os agentes também reproduzem o sistema, de tal maneira que chama a atenção no direito é sempre esse atributo, né? De legitimação do status quo. Tem sido esse o papel do direito, de reprodução das relações sociais, humanas, políticas, de repressão, de controle. Mas Mangabeira Unger, para além destes atributos do direito, ele procura explorar esta dimensão do direito como ferramenta de imaginação institucional. E em que sentido? E aí, Mangabeira Unger nunca comentou, ele não trabalha no campo do direito da literatura, do movimento. Eu nunca vi nada escrito, nunca vi ele sequer comentando a esse respeito. Então, com alguma temeridade e ousadia, eu procurei e me inspirei muito no movimento de direito e literatura, que é uma temática que nós exploramos. A gente tem trabalhado no nosso grupo de pesquisa, Antônio. Você é um grande conhecedor do tema. Para mim tem sido uma grande aprendizagem a minha convivência com você, para além da nossa amizade. Recíproca é verdadeira. Mas é uma convivência intelectual muito inspiradora e muito fecunda. Então, para mim, eu tenho esse privilégio de privar dessa relação afetiva próxima. São os afetos que, no final das contas, importam substancialmente em nossa vida. Mas eu procurei aproximar e me ajudou muito a entender, né? E eu procurei traduzir essa ideia de imaginação institucional à luz das contribuições do movimento Direito e Literatura, ou pelo menos de uma leitura que faço, né? Porque causa uma certa estranheza falar em imaginação, né? Pelo menos no campo do direito. Quer dizer, o profissional do direito é sempre associado ao guardião da ordem, né? É uma atividade prática, racional, e quando a gente fala em poesia, a gente está pensando em poetas, em literatos, e de fato surge... Na imaginação de outros mundos, para além daqueles que nós, na nossa ideia primeira que a gente é formada, numa certa tradição normativista, a gente tem essa impressão de que nós, na verdade, temos o papel de conservar essa ordem, e não reimaginá-la, né? Não reimaginá-la, exatamente. Então, Mangabeira Unger, ele, de fato, ele tem há todo um esforço no sentido de prestigiar a perspectiva e privilegiar a ideia da imaginação. Porque quando a gente fala em poiesis, em poesia, né? O professor Crisóstomo, que você conhece muito bem... Grande professor, grande filósofo. Poética
é também um adjetivo que remete tanto quanto sua variante poética, tem poética e poética, tem a ver com o substantivo grego poiesis, que significa, né, que quer dizer criação, né? Mas tanto produção como criação, tanto espiritual, como é a poesia, que é o que o adjetivo primeiro evoca, mas também material, objetual, artesanal, técnica. E, nesse sentido, procurei no escrito e no livro compreender que, de fato, o projeto político de Mangabeira Unger vai nesta direção, né? E eu interpretei nessa perspectiva de uma dimensão concreta, praxeológica, porque um esforço de incorporar em suas coordenadas uma poética pragmática, a questão do fazer dos homens, do sentido ontológico, quer dizer, uma criação autêntica, como produção e criação de práticas, ferramentas conceituais, institutos jurídicos, uma forma de radicalização do projeto democrático, sistemas legais. De um fazer social, de um fazer social. Na leitura do político e do jurista. Exatamente. E aí, até para que a gente não fique apenas... está muito abstrato. O direito em Mangabeira Unger, ele revela uma tessitura estética também. Estética e ética. É um espaço de criação, de formulação de novos conceitos, ferramentas. E a ambição é fortalecer as pessoas e libertá-las das correntes que impedem o engrandecimento individual e coletivo. E eu dou um exemplo assim muito concreto, pensando o direito como um construtor de mundos. E quando Mangabeira Unger diz assim, olha, o jurista, o direito não é só o que os juízes praticam, os advogados. O jurista tem que ser um assistente técnico do cidadão. Ele tem que ser ele há de desenvolver este papel, um auxiliar do príncipe, um conselheiro do príncipe. E numa democracia, o príncipe é o povo, né, no sentido mais amplo. Posso fazer uma confissão? Eu, inclusive, quando eu ainda não tinha lido Unger, e por alguns comentários que vi aqui e ali, eu tinha a impressão que Unger era até um defensor do ativismo jurídico. Quando eu fui ler, eu vi que não é exatamente isso. Ele está lá preocupado exatamente com os juízes ensaiarem a tragédia da democracia, porque ele sabe diz que os juízes não têm legitimidade para tal, eles não têm conhecimento e nem têm estrutura para intervir na sociedade, na forma como, às vezes, eles vão intervindo, né? Na verdade, eles têm esse papel, eles são apenas um assistente do cidadão, como ele diz. O direito não pode esvaziar a política, como na nossa própria experiência recente do país, a gente como que experimentou, né? Perfeito. Tanto é que e aí, trazendo um exemplo, e é sempre bom trazer alguns exemplos, quando o próprio Karl Marx, é um insuspeito crítico do capitalismo, talvez o maior crítico do capitalismo, ele diz lá no Capital que o mundo ainda estaria sem estradas de ferro caso ficasse esperando a acumulação de alguns capitais individuais. E, no entanto, a centralização dos capitais por meio de uma sociedade de ações, da personificação das pessoas jurídicas, que é uma grande ficção, a ideia de uma pessoa jurídica é uma grande ficção. Isso é um papel fundamental do direito, é um desenho institucional. O professor Mangabeira Unger, ele escreveu, claro, sobre Constituição e democracia, um programa de tributação reformulado, novos contratos relacionais, o direito de propriedade desagregado. Aliás, tudo isso está no livro. Eu tenho um capítulo do livro dedicado a uma discussão acerca da experiência jurídica em distintos ramos do direito, né? Quem tiver interesse, um aprofundamento, vai encontrar esse comentário. E lá, ao analisar o constitucionalismo democrático, certamente há um artigo do professor Mangabeira Unger sobre esse tema, ele chama a atenção da necessidade, né, e ele
ele faz um comentário a respeito da nossa herança constitucional. Nós herdamos o constitucionalismo proto-democrático americano, de James Madison, que é um princípio de fragmentação do poder que é importante, mas, ao mesmo tempo, de desaceleração da política. A ideia, e por isso essa apatia política que a gente vê generalizada no mundo. E Mangabeira diz, olha, essa apatia por vezes, me permita aí essa intervenção, e às vezes esperando que algum herói nos salve, né? E às vezes que esse herói surja lá do direito, né? A gente se esvazia do nosso papel de cidadão e ficamos esperando sempre que um juiz apareça, não sabe lá de onde, para nos redimir dos nossos pecados políticos. Até um pouco o velho sebastianismo, né? Parece que é da nossa cultura. Mas essa herança, né, do constitucionalismo proto-democrático americano, né, e ele chama a atenção que a apatia política ela é resultado, não é causa. A desmobilização política tem a ver com arranjos que buscam desacelerar a política, porque as pessoas chegam à conclusão que, bom, tanto faz votar na direita, votar na esquerda, o espaço de mudança e de transformação é mínimo. E, ao mesmo tempo, nós herdamos o que ele chama de weimarismo tardio. Todos somos filhos de Weimar, da Constituição de Weimar, né? E a Constituição de Weimar que traz aquela carta generosa de direitos, né? Um rol enorme. Quem lê a Constituição brasileira vai dizer, bom, esse país aqui é o paraíso na Terra. Todos os direitos estão assegurados, alimentação, comida, habitação, medicação, saúde, etc., etc. Quando, na verdade, o modelo de organização socioeconômica não é capaz de assegurar. Se a gente para pensar, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. 6 brasileiros têm a riqueza de 100 milhões mais pobres, os 6 mais ricos. E não se trata de criticar essas 6 pessoas, certamente fizeram por merecer. O problema é o modelo, é o sistema que permitiu esta indecorosa e indecente concentração de renda. Este é o problema, não é a questão individual de A, B ou C, isso aí é irrelevante. É o modelo que permitiu. E o estado de exceção permanente que as medidas provisórias oferecem. E aí, Mangabeira 1, e aqui muito sinteticamente, Antônio, até para poder tornar mais a ideia de imaginação institucional e dessa vocação maior do jurista, ele propõe algumas alternativas, como elevar a temperatura da política. Ele tem um pouco ele usa muito dessas metáforas, né? Alta energia, elevar a temperatura da política, como, por exemplo, mecanismos para resolver impasses. Ele entende que seria possível, por exemplo, num sistema de impasse entre Congresso e presidente, a convocação de eleições antecipadas. Só que, se um poder convoca eleições antecipadas, o outro é obrigado também a se submeter. Então, seria uma maneira de você resolver impasses e evitar o constitucionalismo do impasse deliberado que temos no país. Novas formas de federalismo experimentalista, quer dizer, regiões, consórcios, como tivemos recentemente o consórcio Nordeste. Então, ele defende que haja uma autonomia maior das entidades, inclusive com contramodelos de desenvolvimento, a partir do que ele chama, e aí tem a ver, e essa é uma discussão que a gente não trouxe, até porque o tempo é muito escasso, do que ele chama de um novo padrão, de um novo modelo produtivo, da economia do conhecimento. E no direito, Pedro, no direito, se você me permite aqui uma parte, no direito, aquela forma como ele pretende reinventar esse dogma que nós temos do direito de propriedade e direito das sucessões. A gente subverter isso tudo para colocar lá no lugar uma ideia de uma renda. Não, acho que não é exatamente o que o senador Eduardo Suplicy pretende, mas uma ideia mais ou menos essa, a partir que para nós, os juristas, chega a ser assim, um tanto quanto desconcertante, que já estamos acostumados com esses dogmas. Porque ele chama a atenção que há como é que se reproduz a desigualdade social, principalmente pelas desigualdades educacionais e de renda. Então, uma forma de você atenuar as desigualdades é criar uma república de herdeiros do Estado. Então, uma herança social e uma educação, e aí tem a ver também com uma educação analítica, capacitadora, né, empoderadora. Óbvio, e observem, estas reformas radicais elas têm que ser expressas no direito, porque é no direito que os arranjos institucionais de uma sociedade são estabelecidos.
E é no direito que são representados os interesses e os ideais que lhe dão sentido. Então, não é o que o jurista vai ser um mero escriba. Não se trata disso, vai traduzir. Não, ele é um conselheiro prudente, um conselheiro do príncipe. O direito é um construtor de mundos, que não se restringe a dar conselhos sábios. O jurista, ele projeta futuros, ele oferece material para soerguê-los. E aí talvez a gente... E, acima de tudo, é um tático. Exatamente. E talvez aí, a partir daí, a gente pudesse falar, eu não sei se a gente já está caminhando aqui para um... É exatamente o que eu ia te falar. Final. Isso, infelizmente, nós não temos o dia inteiro. Teríamos muito a aprender com você, infelizmente, vamos ter que caminhar para isso. Inclusive, sim, fecha o seu raciocínio, aí eu faço a pergunta final. Eu ia falar só um pouco do ensino. Sim, só pronto. Um pouco do ensino para a gente dar um fecho, né? Você comentou a respeito do ensino. Quer dizer, Mangabeira I, ele foi ministro, né, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Por 2 vezes, em 2 governos, né? No governo Lula e no governo Dilma, né? Exatamente. Então, ele tem uma perspectiva do ensino que é a ideia de substituir um paradigma que ainda é hegemônico, é claro que nunca se deve generalizar, né? Mas há uma tradição de um certo enciclopedismo rasteiro, de erudição. Ele diz, olha, a gente trata os nossos alunos como se fossem crianças francesas do século XIX. Né? Muita informação. Mas, na verdade, a gente precisa de desenvolver capacidades analíticas, de aprofundamento analítico, de um ensino mais voltado para essa perspectiva. Eu acho que isso também tem muito a ver com uma tradição deweyiana. Ele é um filósofo democrata deweyiano. Ele conviveu muito com Anísio Teixeira, que trabalhou com o avô dele, com Darcy. Então, ele é herdeiro também dessa tradição. Os grandes educadores brasileiros. Grandes educadores, né? E isso tem e em relação ao ensino do direito, especificamente, Antônio, ele propõe uma nova faculdade de direito para o Brasil. Ele escreveu um memorando para a Fundação Getúlio Vargas, e aí ele dizer do direito que se ensina errado. Eu me lembro aqui do professor Roberto Lira Filho, o grande professor Roberto Lira Filho, da UNB, que diria que o direito que se ensina errado pode ser entendido de 2 maneiras. O ensino do direito de forma errada ou a própria concepção errada do direito, né? Há uma certa ambiguidade nessa expressão. E Mangabeira I entende que, de uma forma geral, insisto, não se trata de generalização, mas o ensino jurídico ele está dominado por um certo escolasticismo doutrinário e exegético. Nós temos mais de 1.600 faculdades de direito, mais de 1.600, e onde prevalece a perspectiva do formalismo jurídico, a partir de um sistema dedutivo, de dedução de ideias, uma ideia imanente de que seria uma sociedade livre, é a chamada análise jurídica racionalizadora. Qual é a melhor fase da lei? Um repositório de princípios gerais, quer dizer, o direito ofereceria um conjunto de concepções e de categorias, e o jurista teria esse dom, né, de ser o intérprete qualificado para descobrir esse recôndito plano de vida comum. E aí ele defende um novo currículo, né? Um novo currículo. Claro que para a gente aprofundar essa discussão, teríamos que ficar aqui talvez mais... Um programa especial para isso. Programa especial para isso. Então, ele diz que os juristas, infelizmente, eles ficaram reduzidos ao papel de meros escribas, de amanuenses, de um escriba passivo, obediente. Uma versão piorada do juiz Boca da Lei de Montesquieu. Exatamente. E aí ele propõe um conjunto de mudanças curriculares, inclusive, que não é só uma questão curricular, né? Mas isso tem a ver também com uma mudança de compreensão e de mentalidade, mas um currículo do direito brasileiro, um currículo de disciplinas de apoio e aprofundamento, de práticas, o currículo da globalização e o currículo das alternativas institucionais, e que tem a ver com o que você comentou há pouco, a perspectiva dos contratos relacionais, da propriedade desagregada com um feixe, né, de direitos. Ou seja, o direito também dialogando com a interdisciplinariedade. Então, me parece que
a ideia de fugir do enciclopedismo rasteiro, desenvolvendo capacidades analíticas e dando ênfase a grupos de trabalho. Ele acha, inclusive, que existe um número excessivo de aulas e de disciplinas. E ele diz, uma aula somente se justifica se puder ser superior ao texto. Só se justifica se for superior ao texto. E o tempo é o bem mais precioso, é um bem muito precioso para que a gente desperdice, mas estimulando sempre o debate, visões contrastantes. Isso é fundamental. Ele acha até que o ideal seria se as matérias fossem ensinadas por 2 professores ou 2 professoras com visões antagônicas. Isso é um sonho que ele alimenta. Mas, fundamentalmente, a perspectiva do estudo das alternativas institucionais, estimulando um impulso experimentalista, imaginativo, endógeno, e é isso que caracteriza a democracia. A democracia se afirma como experimentação, como ensaio, uma cultura de justificação. É um dar e cobrar razões, e esse é o nosso papel. Tá bom, Pedro, muito obrigado. Infelizmente, nós não temos o tempo inteiro para isso, mas eu ainda queria te fazer uma pergunta. Supondo que a pessoa nunca leu Unger, eu ia te perguntar por qual livro ele deve começar, mas eu vou fazer, é claro, depois de ler o seu livro, naturalmente. Eu vou fazer meio que aqui lembrar aqui uma entrevista que eu vi uma vez. Na verdade, não era bem uma entrevista na TV Senado, era, na verdade, uma conversa em homenagem a Joaquim Nabuco. E nessa entrevista estavam José Sarney e Marco Maciel. E ambos conversavam sobre a importância de Joaquim Nabuco. E Sarney deu um testemunho que eu considerei muito valoroso. Ele disse que o pai dele era promotor de justiça e ele sempre gostou, desde a infância, gostou de literatura. E o pai dele também gostava de literatura. Então, Sarney perguntava na infância, meu pai, o que eu devo ler para me tornar um grande escritor? E que o pai dele disse assim, leia, leia, leia Vieira, se referindo aos sermões do Padre Antônio Vieira. Leia Vieira. Aí ele falou, tá bem, então eu vou ler Vieira. E depois que eu ler Vieira, o que eu leio? Aí o pai dele respondeu, leia Vieira de novo. Ele falou, sim. E aí depois de eu revisar Vieira, o que eu leio? Ele falou assim, leia Vieira novamente. Ué, papai, mas eu vou ficar a vida inteira lendo Vieira? Aí, o pai dele fala assim, não. Aí, depois que você terminar essa leitura, depois que você terminar essa leitura de Vieira pela 3ª vez, aí você lê a oração aos moços, né, de Joaquim Nabuco. Aí, falando com isso, que ele Rui estava Barbosa, assim, né? é Rui Barbosa? Não, então não é. Então não é a oração, Odor. Qual é aquela obra clássica? Agora arrumei uma verdadeira O confusão. abolicionista, Não, o estadista do Império? estadista do Império, foi o Isso, pai dele, né? exatamente. Existe aí. Como eles estavam falando de Joaquim, de Rui Barbosa, acabei misturando. Então, eu diria para você, a pergunta final. Depois da pessoa ler e rever o seu livro, o seu livro, que não é só porque você é meu amigo, mas é um dos livros mais bem escritos que eu conheço, com um tema que não é fácil, o pensamento de Unger. Depois de a pessoa ler esse livro, qual livro você indicaria de Unger para a pessoa iniciar no pensamento dele? Eu recomendaria, assim, para quem é profissional do direito, a obra O Direito e o Futuro da Democracia. Pronto, é esse que eu fiz referência. Você fez referência e você, Uhum. com a sensibilidade e a inteligência habituais, já identificou como uma obra muito representativa do pensamento de Mangabeira Unger. Eu gosto muito do Homem Despertado. Eu considero a obra mais filosófica de Mangabeira Unger e sintetiza o seu projeto filosófico com muita felicidade. E eu recomendaria também, aí já no campo da economia, para quem tem interesse, a Economia do Conhecimento. Todos estes livros em português, né? E há uma obra, uma espécie de manifesto, What should left propose? Interrogação, o que a esquerda deve propor? Que é um manifesto, né,
esperançoso. O Unger, ele é muito assertivo, ele não é muito dialógico, ele é mais assertivo, ele já chegou numa fase da vida que ele já está nessa... Pode se dar a esse luxo. Pode se dar esse luxo. Né? E o interessante deste livro, What Should Left Propose, tem uma interrogação na edição americana, mas em português eles não colocaram, então ele ficou mais assertivo ainda. Porque... eu estou mandando fazer. Ele perguntava... Estou te perguntando o que você acha, não. Estou dizendo que tem que fazer é isso. O que deveria propor? Não, o que deve propor. Eu soube que ele gostou muito da mudança. Pedro Lino, muito obrigado pela sua participação. Com certeza ajudou muito a esclarecer o pensamento de Unger, inclusive para mim, que sou um iniciante na leitura. Quero agradecer penhoradamente a sua contribuição por inaugurar esta bancada aqui e quero convidar também o nosso auditório para acompanhar essas nossas entrevistas. Essa é apenas uma das muitas que virão aí. Então, eu convido a subscreverem aí o canal para serem avisados quando outras surgirem. Então, muito obrigado, um abraço e siga a gente lá no Instagram, aqui no canal também, naturalmente, no Instagram, no Facebook, esse projeto da República de Leitores, como esse esforço nosso comum de democratização do conhecimento jurídico. E até a próxima. Um abraço, Pedro. Obrigado, um abraço também, Antônio.